Hey you! Esse vídeo é para você que diz que não consegue aprender inglês porque não consegue memorizar o vocabulário, porque diz que tem a memória fraca, que não consegue decorar as palavras em inglês. Esse vídeo é para você que acha que não consegue, mas na verdade eu vou mostrar para você que sim, você consegue. E ainda vou dar umas dicas depois de como fazer isso. Bom, primeira coisa, essa coisa que a gente tem de eu não consigo porque minha memória é fraca, não tenho jeito. Tudo bem, algumas pessoas têm mais facilidade para decorar as coisas do que outras, tá ok? Não tem problema nenhum, mas não quer dizer que você não consegue. Um exemplo, quando você começa a assistir um seriado, mesmo que você assista o seriado em português, de tantas vezes que você vê o nome dele aparecer no início, todos os dias, seja lá qual série for, você vai acabar decorando aquilo ali. Então, automaticamente, quando alguém comenta, já assistiu tal série, tu consegue associar. E isso acontece em torno de uma semana, um mês, menos que isso. Então, se tu consegue decorar isso, com certeza você consegue decorar outras coisas. O problema tá em como você está fazendo isso. Então, assim, pensa assim em pessoas que tu conhece em um dia e no outro dia tu ainda lembra o nome da pessoa. Né? O que vai acontecer? Se eu não tiver mais contato com aquela pessoa ali, eu vou acabar esquecendo tanto o nome quanto fisionomia. Mas, se eu continuar a manter contato com aquela pessoa ali, eu não vou mais esquecer o nome dela e nem a idade, por aí vai, número de telefone, essas coisas. Então, isso prova que a gente, na verdade, consegue sim decorar coisas novas que vão aparecendo no nosso dia a dia mesmo e que com o inglês pode ser a mesma coisa. Então, o que é que tem que acontecer? Na verdade, tem que utilizar aquilo ali, fazer o uso do inglês, dessas palavras novas que a gente está aprendendo. Então, assim, primeira coisa eu vou explicar pra vocês como é que acontece, né? Falei agora ali na questão do português, quando tu conhece alguém, quando tá assistindo uma série, filme, enfim. Mas então, assim, com o inglês. Aprendi uma palavra nova em inglês. O que vai acontecer? Eu tenho que gerar uma imersão, né? Fazer o meu mundo girar em torno do inglês. Eu tenho que ouvir mais músicas em inglês, assistir mais séries em inglês, assistir filmes em inglês, ler, né? Procurar sempre coisas que você gosta de fazer para ser uma coisa prazerosa, mas estar sempre em contato com o inglês. E aí o que vai acontecer? Essa palavra que eu aprendi hoje, talvez amanhã eu não lembre. Mas o que vai acontecer? Eu vou estar lá, vou estar estudando, vou estar fazendo alguma outra coisa, futuramente ela vai aparecer de novo, eu vou procurar e vou fazer associação. É verdade, já vi essa palavra antes. E isso aí vai ir acontecendo. Agora pensem assim, se eu estiver utilizando o meu inglês frequentemente, qual a probabilidade de eu ver essas palavras novamente? Vai ser muito grande, né? Então, assim, procurar sempre continuar estudando e vendo sempre bastante aquilo ali, que aí você vai sim conseguir memorizar aquilo ali, memorizar aquela palavra, de tanto ver ela. É a mesma coisa no meu celular. Se eu coloco o meu celular em inglês, às vezes ele vai estar no automático, eu vou estar mexendo ali, porque na verdade eu já sei onde é que são, né, os lugares que eu quero clicar, onde é que eu quero chegar, e aí de tanto ver ali em inglês aquele nome, eu vou começar a associar. Então isso que é o importante, é a questão de fazer essa imersão do inglês. Você vai sim aprender o vocabulário, tá? Então só que tem que ser com o tempo, não adianta achar que se eu aprender uma palavra hoje e eu nunca mais praticar ela, eu vou lembrar. Não, claro que não. Então eu tenho que, na verdade, né, ver essa palavra nova e continuar tendo acesso ao inglês para que ela volte a aparecer mais vezes. Agora eu vou dar umas dicas de como fazer isso. Vamos lá para a primeira dica então. A questão do repetir. Tá? Primeiro eu tenho que aprender, quando eu aprender uma palavra em inglês, não adianta só eu olhar ela, eu tenho que aprender o uso dela. Né? Aprendi a palavra make, significa fazer, ele é usado de tal forma e eu pronuncio dessa forma aqui, make. Então esse processo, ele deve ser feito várias vezes. Existe um estudo, na verdade, que diz que a gente deveria no mínimo fazer isso 15 vezes com cada palavra, para que a gente conseguisse realmente decorar ela. Só que imagina você sentado lá no sofá repetindo e fazendo esse processo 15 vezes. Chato pra caramba, né? Então, né, não vai ser assim que a gente vai fazer. Mas então assim, aprender uma palavra nova, repete ela, procura fazer frases com ela, colocar em contextos, porque não adianta só eu aprender a palavra solta, eu preciso ver contextos. Se você está aprendendo inglês já há algum tempinho ou está iniciando, você já deve ter visto às vezes, por exemplo, essa palavra que eu dei, o make, ele significa fazer, mas o do também significa fazer. Então, se eu não estiver utilizando com contexto, eu não vou saber em qual utilizar, né? Qual deles eu teria que utilizar. Então, é importante eu aprender com o contexto, não somente olhar a palavra e a tradução.
olhei o contexto, aprendi o uso dela, vou lá, vou repetir, procuro fazer frases com ela, colocar aí, agregando. Eu aprendi a palavra make, eu sei que eu uso com o cake, eu posso fazer I make a cake, e aí eu posso ir criando frases ali, né, diversas frases, em que eu vou aprendendo, e aí sim eu vou decorando aquilo ali. Outra dica é, tô escutando uma música, né, e aí de repente lá no refrão a mulher canta tantas vezes tal palavra. De tanto ela falar tanto aquela palavra ali, às vezes bate a curiosidade e aí eu vou querer saber a tradução. Aí eu vou lá e eu procuro. O que vai acontecer? Normalmente, quando eu for escutar de novo essa música, eu vou, o que é que significava aquela palavra mesmo? Pode acontecer de eu lembrar, assim como pode acontecer de não lembrar e ter que procurar novamente. A outra dica é, tenha um dicionário no seu celular. Né? Hoje em dia a gente tem essa facilidade, não precisa mais pegar o dicionário físico e ir lá folhear, perder bastante tempo. Hoje em dia a gente tem diversos dicionários online que são bons e que a gente pode acessar ali a qualquer momento. Passei por uma placa onde tinha alguma coisa escrita em inglês, me chamou a atenção, por que é em inglês o nome daquilo ali, o que significa? Eu vou lá, eu vou buscar. Quando eu faço uma busca assim, por curiosidade, as chances de eu gravar essa palavra é bem maior. É mais fácil de memorizar. Com certeza, às vezes, vocês podem... eu estava vendo alguma coisa em inglês e eu aprendi a tradução daquilo ali. Eu fiquei, nossa, verdade, significa isso. E aí, nunca mais esqueceu. Então, quando a gente faz esse processo de aprendizagem, que é por curiosidade, as chances da gente gravar são bem maiores. Né? Então, é uma forma da gente praticar. E aí, é a mesma coisa que eu falei antes. Aprendi a palavra nova, eu tenho que cuidar para vir utilizando ela, né? Diariamente, claro, né? Às vezes não vou utilizar todos os dias, dependendo da palavra, mas procurar sempre utilizar. E até porque, assim, de repente eu vou usar essa palavra que eu aprendi agora e eu não criei, não tô, né, praticando como deveria todos os dias fazendo aquilo ali. Mas futuramente eu posso vir a ler alguma outra matéria, algum outro artigo e aparecer aquela mesma palavra de novo. Então é assim que vai ir aprendendo. Não adianta só eu ficar ali sentado, escrevendo e reescrevendo as palavras. Eu preciso fazer essa imersão no inglês, para ir vendo as frases, as palavras e aprendendo com os contextos. Essa história de que, eu tenho a memória fraca, eu não consigo decorar. Sempre pensem em todas as coisas que vocês aprendem no dia a dia e que no outro dia vocês se lembram e se vocês continuam praticando, vocês continuam lembrando. A mesma coisa tem que ser com o inglês. Ele tem que estar no dia a dia de vocês e o mais importante é fazer essa imersão junto e de uma forma prazerosa.